vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Gabriela e Arthur Ainck. Nós vamos falar sobre os direitos da pessoa com deficiência no que concerne ao mercado de trabalho, leis de proteção e também as cotas em empresas com mais de 100 funcionários. Vamos junto? Então, para a gente começar, já clique em curtir para você não esquecer e depois não esquece de compartilhar esse vídeo para as pessoas que você conhece, que tem alguém com deficiência na família, porque são informações muito importantes sobre um direito garantido por lei há mais de 30 anos, sabia disso? Então, a gente vai falar aqui sobre a lei de cotas para PCD, popularmente conhecida assim, mas é a lei de cotas no geral. No seu artigo 93, que talvez seja o mais conhecido, ela fala bem certinho com relação ao tamanho da empresa, qual é o quantitativo de pessoas com deficiência que devem ser contratadas. Essa lei é para proteger o direito ao trabalho, ao emprego, à colocação profissional das pessoas com deficiência, porque muitas empresas, nas suas seleções, vão acabar optando por não querer ter em seus quadros pessoas com deficiência, porque elas precisam se adaptar ao ambiente de trabalho, ter às vezes um software específico, ter o apoio e capacitar os outros colaboradores para receber a pessoa com deficiência. Bom, anota aí, essa lei é a Lei 8.213 de 1991, portanto, está completando agora mais de 30 anos. Mas será que a lei está sendo cumprida? O que ela diz? Então, vou colocar aqui em tela para vocês lerem junto comigo esse artigo 93, que é o mais conhecido da lei e que determina bem certinho o quantitativo de vagas. Olha só, o artigo 93 da Lei 8.213 de 91. A empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher 2 a 5% de seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, né? Vamos sublinhar aqui, porque na época as leis ainda chamavam a pessoa com deficiência de portador. A gente não chama mais, tá? Então não use mais esse termo necessidade especial ou portador. O termo correto hoje, pelas novas leis e pelo reconhecimento da própria comunidade de pessoas com deficiência, é pessoa com deficiência, tá certo? Então, de 2 a 5%, de beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência, se a gente fosse corrigir, habilitados na seguinte proporção, olha só, se a empresa tiver até 200 empregados, é 2%, tá? Então, quanto que é 1% de 200? É 20. Seriam 2 pessoas, né? Para 100%, 4 pessoas para 200 empregados. Então, uma empresa com 200 funcionários teria que ter 4 pessoas com deficiência, e aqui até tem uma definição de que deficiências são reconhecidas para isso. Se a empresa tiver de 201 a 500, 3%, de 501 a 1.000, 4%. E as empresas grandes, de grande porte com mais de 1.000 funcionários, precisam ter 5% de pessoas com deficiência nos seus quadros. E ainda tem ali 2 incisos, né, 2 observações. 1. A dispensa de trabalhador reabilitado ou com deficiência, habilitado ao final do contrato por prazo determinado de mais de 90 dias, ou seja, ele já está, né, pelas regras da CLT com seu contrato de trabalho, já passou pelo tempo de experiência, se ela for imotivada, se o funcionário com deficiência foi dispensado, né, de acordo com os termos da lei, isso só poderá ocorrer após a contratação de um substituto nessa mesma condição. Então, se você, por algum motivo, a pessoa com deficiência pediu para sair ou por outro motivo será demitido, você já tem que ter o substituto contratado para fazer a adaptação antes de dispensar a pessoa com deficiência. E outro critério, o Ministério do Trabalho e da Previdência Social deverá gerar estatísticas sobre o total de empregados e as vagas preenchidas por reabilitados e pessoas com deficiência, fornecendo, quando solicitadas, aos sindicatos ou entidades representativas dos empregados. Isso por quê? Porque existe também nesta lei a necessidade de fiscalização e também já prevista multas e como que as empresas vão ser autuadas. Só para vocês terem uma ideia, a fiscalização ela não é tão efetiva quanto a gente conversa, né, na comunidade de pessoas com deficiência, quanto seria o necessário, mas mesmo assim,
Nos últimos anos, a média de empresas que são autuadas por esse motivo, por não cumprir essa porcentagem, chega a mais de 300 mil empresas ano. Claro que com a pandemia, a questão da fiscalização reduziu. E quais são as principais justificativas das empresas? A gente oferta as vagas, a gente abre o processo seletivo e não tem pessoas com deficiência com a qualificação que a gente precisa. Então, ou a empresa, às vezes, tem uma percepção de que a pessoa com deficiência não vai conseguir cumprir determinados trabalhos e acaba oferecendo trabalhos com nível de escolaridade menor, ou até mesmo ele abre possibilidades para cargos administrativos, por exemplo, uma escola para um cargo de professor, que possa ser, né, preenchido por uma pessoa com deficiência, e não tem candidatos com deficiência. E aí acaba não conseguindo preencher essas vagas. Só que para o Ministério do Trabalho e para os sindicatos, quando vai acontecer essa fiscalização, eles precisam comprovar que eles abriram a vaga, que abriram o processo seletivo, o tempo, o período em que isso ficou aberto, aguardando candidatos, quais foram os critérios exigidos para que ele apresente uma justificativa do porquê ele não está cumprindo a porcentagem mínima, e é uma porcentagem mínima. Não quer dizer que uma empresa com mais de 1.000 funcionários vai ter só 5%. Desejável que ele tenha até mais. Esse é o mínimo previsto em lei. E aí, se a gente for pensar assim, poxa, mas então como que é a situação atual? Olha só que interessante, o Ministério do Trabalho divulgou dados, né, até o final de 2020, divulgou no ano passado, para divulgar os dados de 2021, né, devem estar saindo agora, e apenas 1,1% das vagas de trabalho formais, ou seja, com registro em carteira, CLT, são ocupados por pessoas com deficiência. Sendo que nos últimos dados que o Ministério da Saúde, junto com o IBGE, levantaram em 2019, a gente já tinha quase batendo ali, quase chegando a 9% da nossa população de pessoas com deficiência. Estamos aguardando ansiosamente o novo censo brasileiro, esse censo maior de domicílios que ocorre a cada 10 anos, para que seja possível atualizar esse número, para que a gente possa saber quantas pessoas com deficiência a gente tem efetivamente agora no Brasil, porque há uma curva de crescimento, né? No último censo de 2010, a taxa era ali mais ou menos de 7 a 7,5%. Nesses novos dados de 2019, né, a projeção realizada com dados da área da saúde, já chegou quase a 9%. E agora há uma expectativa das pessoas que estudam essa área, uma projeção que a gente vai passar de 10%. Vai ficar em torno ali de 11%. E vários fatores têm contribuído para isso. Não é só as pessoas que nascem com deficiência, mas as deficiências adquiridas. Então, a pandemia, representadas como deficiências, sequelas motoras, sequelas graves na parte respiratória, até novas doenças cardíacas que têm vindo no pós-Covid, o Covid grave, então isso aumentou um pouquinho essa taxa, e o próprio envelhecimento da população, né, conforme a população vem envelhecendo, um país que tem mais idosos acaba tendo um contingente maior de pessoas, por exemplo, com dificuldade de locomoção. E como que são esses critérios, o que é considerado diante dessas leis para o mercado de trabalho, para a contratação, a pessoa com deficiência? Segundo a lei, tá, como que se define, por exemplo, deficiência física? Deficiência física é a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de um membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. Então não é algo simples, corriqueiro, né? Tem uma dor, tem um desvio de coluna, não é isso. São
as deficiências apresentadas nessas categorias. Então, por exemplo, vou usar o Arthur aqui como exemplo. A deficiência dele é caracterizada dentro da deficiência física como hemiplegia e hemiparesia, porque ele teve uma paralisia grande de fundo neurológico num dos lados do corpo, que ele foi recuperando um pouco, mas tem algumas funções que ele não recupera mais, como coordenação motora fina no lado direito, né, uma diferença de altura entre os dois membros, os dois lados do corpo, direito e esquerdo, apesar dele já ter feito cirurgia no pé, né, o pé dele é torto, então tem essa dificuldade de marcha, até assim no rosto, às vezes, né, um lado não é igual ao outro, mas essa diferença estética, apenas no rosto, não apresentaria, segundo esses critérios da lei, uma deficiência física, se fosse só no rosto. Mas como envolve os membros, como envolve não conseguir fazer algumas coisas com o lado direito do corpo, então caracteriza como hemiparesia, porque é um lado do corpo, né? Também, os critérios para deficiência auditiva não é alguma perda auditiva, não, é uma perda que tem que ser bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis ou mais. Ou seja, a pessoa realmente tem que ter uma surdez ali no nível médio ou grave, ou ser totalmente surda. E a lei também apresenta os critérios para que isso possa ser medido com um exame, né, o audiograma, e quais as frequências que precisam ser, né, veiculadas para fazer essa medição. Deficiência visual, que é a cegueira, que pode ser a acuidade visual que seja igual ou menor a 0,05, no melhor olho, porque normalmente as pessoas com deficiência visual têm uma diferença entre os olhos, mesmo com a melhor correção óptica. Ou seja, não adianta a pessoa ter um grau elevado, sei lá, 10 graus, 15 graus de miopia, não estar usando óculos e falar, eu sou um deficiente visual. Não, com a melhor correção, você já está em tratamento com o oftalmo e já está utilizando a melhor possibilidade de correção e mesmo assim, né, você apresenta baixa visão, que significa uma acuidade entre 0,03 e 0,05 no melhor olho. Tá? Então, esses são os critérios para deficiência visual. Deficiência intelectual mental, caracterizado como funcionamento intelectual inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, como comunicação, habilidades sociais, cuidado pessoal, utilização dos recursos na comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho, como, por exemplo, transtorno do espectro autista, déficit nessas habilidades que eu citei agora, né? E, claro, a pessoa nasceu com isso, ninguém adquiriu autismo durante a vida, né? Ou síndrome de Down, por exemplo. Então, por isso que fala antes dos 18 anos. A não ser que a pessoa, já na vida adulta, sofreu um acidente, teve um traumatismo craniano, perdeu massa encefálica e, né, adquiriu paralisia cerebral, por exemplo. Claro que também vai entrar nesses critérios. Ciência múltipla, que se caracteriza por comorbidades, ou seja, a pessoa pode ter uma deficiência física associada à surdez, uma deficiência intelectual associada a uma baixa visão, então isso também acontece em alguns tipos de deficiência. Algumas outras garantias também são dadas à pessoa com deficiência no ambiente de trabalho. Claro que tem todos os direitos trabalhistas, os mesmos de um trabalhador comum, mas, por exemplo, uma pessoa com deficiência pode solicitar ao Recursos Humanos da empresa uma jornada de trabalho flexível. Então, por exemplo, uma pessoa que tem que fazer fisioterapia, que precisa regularmente fazer terapias, estar em contato com médicos, que tem uma agenda, né, que vai acabar sendo no horário comercial. Então, essa pessoa pode solicitar uma flexibilidade de horário, basta a empresa estar aberta a fazer as adaptações. Às vezes a empresa vai ter que instalar um software, vai ter que comprar alguma tecnologia para adaptar a estação de trabalho para a pessoa com deficiência. Para a gente concluir, o que a gente gostaria de dizer, divulgue esse vídeo se você conhece pessoas que se enquadram nessas categorias de deficiência, pessoas que talvez não sabem que têm esse direito, né, ou que não estão conseguindo encontrar vagas e colocações no mercado de trabalho. Tem muitas instituições, tanto públicas quanto filantrópicas e privadas, que oferecem capacitação profissional gratuita para pessoas com deficiência, né, para que ela possa melhorar o seu currículo, melhorar as suas habilidades laborais, para que ela possa
também conseguir melhores colocações no mercado de trabalho. Existe muito estigma, e isso é o capacitismo. A gente tem um vídeo sobre isso, olha aqui no card, de considerar que a pessoa com deficiência é incapaz de fazer alguma coisa. A gente já preconcebe, né, o preconceito de que a pessoa não vai conseguir fazer uma determinada coisa, sendo que a pessoa, às vezes, com adaptações e com alguns auxílios, vai conseguir fazer uma atividade tão bem, ou às vezes até melhor. Com certeza, os ambientes inclusivos, e a gente trabalhar numa empresa onde há o reconhecimento das pessoas com deficiência, é algo maravilhoso, e faz toda a diferença a gente estar num ambiente plural, onde a gente tem a oportunidade de conviver com pessoas com deficiência, tá bom? Então, já se inscreve se você chegou aqui nesse vídeo e ainda não está inscrito, curte, compartilha, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.